Muito boa noite, tudo bem com vocês? Esse é mais um dos nossos encontros de amigos, encontros em nós, de nós com o mais profundo de nós mesmos, entre nós, do mais profundo de nós com o mais profundo do outro, e de todos nós nessa fraternidade espiritual, essencial, um encontro nosso com o Criador. Porque o Criador é imanente à criatura, ele é próprio, ele é da natureza da criatura, da essência da criatura, mas além de imanente, ele é também transcendente. Ele está em nós e para além de nós, não é? Então, esse nosso encontro é sempre um exercício precioso, essencial, saboroso e necessário, como nunca necessário, para as nossas vidas. Hoje nós viemos fazer uma reflexão sobre a natureza humana, sobre, no sentido desse autoconhecimento tão essencial para todos nós, a partir de uma lei hermética. Porque no Cabailon, Hermes Trismegisto, cuja existência na Terra é estimada em entre 2 e 3 milênios antes de Jesus, no Egito, ele estabeleceu leis que hoje são encontradas numa publicação, num livro chamado Cabailon. Leis que regem o funcionamento universal. E uma dessas leis é que Hermes proclama, estabelece, revela que assim é no pequeno como no grande. Que o micromundo tem um funcionamento semelhante ao macromundo. O que Jesus referendou no Pai Nosso, ao dizer assim na terra como no céu. Então, como uma metáfora no autoconhecimento, vamos usar as grandes realidades, as grandes proporções do universo. Temos vivido, temos visto nos últimos tempos uma grande quantidade de meteoros. Os meteoros estão entre os menores corpos celestes, os menores astros, que quando atravessam a atmosfera da Terra, em contato com o oxigênio, se esquentam fabulosamente e produzem calor, luminosidade, riscando os céus num espetáculo muito bonito. Os asteroides têm como origem, não se tem ao certo a origem deles, mas levanta-se duas hipóteses, uma deles serem corpos maiores fragmentados, fragmentos vindos da destruição de corpos maiores, ou então são simplesmente matéria que não se fundiu quando da origem dos planetas. São as duas posições mais aceitas pela ciência.
Quanto às suas trajetórias, os asteroides têm percursos, órbitas ao redor do Sol, ou simplesmente são atraídos pelo Sol, mas não retornam mais, em órbitas irregulares e imensas. Os asteroides, na comparação, podem muito bem ser metáforas para o ser humano. Para nós, seres humanos tão primitivos, diante dos gigantescos seres evoluídos, como os missionários, os anjos, os cristos e o próprio Criador. Nós também nos deixamos fragmentar, entramos em choque uns com os outros e nos fazemos fragmentos muito pequenos, que se incendeiam por pouca coisa e que tangenciam corpos maiores, fazem trajetórias em torno de corpos maiores, idolatrando, no movimento típico da idolatria que o ser humano faz a outros seres humanos, simplesmente por eles terem destaque nos esportes, nas artes, na religião, na política, na economia. Nós orbitamos em torno de ídolos. Fazendo ilusões que nos queimam, que nos consomem. E isso é muito típico, merece muito estudo nosso. Aonde nós iremos orbitando em torno de astros maiores, como se eles fossem realmente o centro da galáxia? Porque quem conhece o movimento dos astros sabe que todos eles circulam, os satélites em volta dos planetas, os planetas em volta dos sóis, e os sóis e seu cortejo, sua família de planetas, em torno do centro galáctico. É assim que a humanidade também se organiza. Os maiores cuidam dos menores, servem, zelam, protegem os menores, que orbitam à sua volta. Isso acontece na realidade material, onde as crianças são protegidas pelos adultos, mas acontece mais claramente na realidade espiritual, onde espíritos mais elevados reúnem à sua volta uma série de tutelados seus discípulos, que vão crescendo em torno, que vão girando em torno desse astro maior. Dois movimentos, então, acontecem para nós astros menores, para nós asteroides. Muitas vezes nós tangenciamos, desenvolvemos órbitas e trajetórias irregulares, ora atraídos por um planeta, ora por uma estrela, e vamos desfilando essa irregularidade pelo universo,
às vezes se chocando com os planetas, a própria Lua e suas crateras. Foi formada exatamente por choques de asteroides. Especula-se, com boa quantidade de provas, que os próprios ciclos do planeta Terra, por exemplo, o fim dos dinossauros, teria sido em consequência do choque de um grande asteroide que mudou o clima, que levantou poeira, que encobriu o Sol, que fez uma era do gelo. Então nós temos, enquanto nós orbitamos planetas menores e compomos órbitas irregulares, somos comparáveis ao ser humano que idolatra outros seres humanos tão falíveis quanto eles, como se eles pudessem ser anjos, deuses. Com isso, atraídos por essa órbita irregular, vão se chocando, ora com um astro maior, ora com outro. Outros asteroides circulam em volta do Sol, em órbitas ovais, elípticas, dentro das quais ora se aproximam, ora se distanciam do Sol, o que também sugere o nosso próprio movimento em relação à luz, a Deus, à religião, já que nós ora nos colocamos mais próximos, fazemos buscas verdadeiras pela luz, ora nos distanciamos, quase sempre movidos pelas nossas necessidades. Quando doentes, quando atingidos por grandes dores, nós buscamos as religiões. Quando estamos bem atendidos, satisfeitos com a vida, nos distanciamos. Não é assim? Os astros compõem, sem dúvida, uma excelente metáfora para todos nós, nos convidando a, através do serviço que uns fazem para os outros, através da atração que uns exercem sobre os outros, do cuidado, do zelo, superar as nossas trajetórias irregulares e orbitar em torno da luz. Para isso, a Terra, digamos assim, é servida pela Lua. Tem a Lua orbitando em torno dela, e nós também, pelo serviço, pelo seguimento a espíritos elevados, também nos voltaremos em torno do Sol, em torno da luz, organizando uma trajetória regular. Para isso, precisamos nos integrar a uma família de planetas, a uma família, a um sistema solar, deixando de ser astros voltados à destruição, ao choque, mas orbitando regularmente como a Lua orbita a Terra, servindo inclusive de iluminação para a parte sombria da Terra, o que dá uma metáfora também muito saborosa. Todos nós temos um lado sombra,
como a terra também tem. Mas se nos integrarmos, como a terra se integra à lua, se nós nos integrarmos a seres menores, servindo e sendo servidos por esses seres menores, já que é dando que se recebe, esse intercâmbio em serviço, em compaixão, em empatia, em fraternidade entre os seres é o grande caminho para a luz, segundo o Mestre Jesus. Quando nós nos integramos a esse movimento, satélite e planeta, Lua e Terra, regularizam suas órbitas em torno do Sol. E a Lua presta um serviço fundamental ao ser a referência, ao ser o ponto de luz principal das nossas sombras. Mas como se a Lua não possui luz própria? Quando a Lua se deixa iluminar pelo Sol, em sua integralidade, ela serve de iluminação para as sombras da Terra. Da mesma forma, nós, astros menores do Sistema Solar, comparáveis aos asteroides ou aos satélites, também seremos úteis para o sistema, para os seres maiores, se nós entrarmos em linha reta e refletirmos a luz do Sol. Cabe-nos então trilhar esses caminhos para a nossa evolução, para ter as nossas órbitas regularizadas. Sirvamos aos astros maiores, integremo-nos nas correntes de serviço de Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Francisco de Assis, de Teresa de Calcutá. Sirvamos esses astros maiores, sempre em conexão com o astro maior, Jesus. Refletindo Jesus e servindo aos planetas, nós nos integraremos à família universal, que é o grande estímulo que Jesus faz a todos nós ao nos dizer Pai Nosso. Ao nos ensinar a dizer Pai Nosso, ao nos ensinar a nos referir a Deus como Pai, Jesus nos conclama a família universal. Somos irmãos de todos, irmãos de tudo. Lição plenamente aprendida e vivida por seres como Francisco de Assis, que chamavam todos os seres humanos de irmãos, mas também todos os seres vivos, os animais e as plantas, e mesmo a matéria que nós pensamos, que nós supomos inerte, ele também chamava de irmãos a irmã cadeira, a irmã mesa, o irmão armário, o irmão sol, a irmã lua. Esse é o grande exercício de amor. Compreendendo-nos como membros de uma grande família universal, servindo-nos uns aos outros, os pequenos aos grandes e os grandes aos pequenos, regularizamos-nos, nos aproximamos das fontes de luz, ganhamos oportunidades de serviço, de compaixão, de reflexão, integrando-nos a grandes, imensas famílias universais, em conexão direta com a luz. Na nossa pequenez, aprendamos isso
a refletir, a nos conectar diretamente com Jesus, com astros maiores através do serviço, e essa será a nossa grande trajetória de evolução, nossa grande trajetória de amor. Assim na terra como no céu, assim no macro como no micro, olhemos para tudo à nossa volta, mas não para julgar, nem mesmo como distração, mas sempre, como a lua nos ensina, para refletir e iluminar as escuridões, as nossas e as dos outros, pela prática do serviço. Que assim seja, que o grande aprendizado dos astros nos ilumine, nos faça membros cada vez mais conscientes e prestativos da família universal. Um grande abraço para vocês, um grande prazer estarmos juntos. Andréa Salvatore, Andréa Gedert, Sueli Santana, Dalva, Arielle, Cláudia Silva. É realmente um grande prazer estarmos juntos e refletirmos o assim na terra como no céu, porque essa reflexão, quanto mais se expande, maior expandirá nossas consciências, nossa solidariedade, nossa fraternidade universal, vivendo o todo, amando o todo sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, num mandamento maior ensinado por Jesus. Um grande abraço para vocês, até amanhã, 18 horas estaremos juntos. Se você entender que pode ser útil esse exercício para outras pessoas, compartilhe. Aliás, não só esse exercício, compartilhe sempre, mas apenas o que for bom. Não, abstenha-se de compartilhar mentiras, medos, desesperos, críticas improdutivas. Vigie muito claramente tudo o que você fala, tudo o que você faz e também tudo o que você pensa e tudo o que você sente. Observe-se sempre para se transformar. Que assim seja, um grande abraço e até a próxima.